Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje vou falar sobre astronomia. Muito embora, minha gente, eu não seja nenhum astrônomo, tá? Mas aí você vai dizer assim, pô Daniel, como é que você vai falar sobre astronomia se você não é astrônomo? Uma área do conhecimento tão nobre, científica. Bom, gente, primeira coisa que eu vou alertar para vocês. Astronomia não é uma ciência, tá? Primeiro ponto, tá? Por quê? Porque ela não usa o método científico. Então, para ser uma ciência, tem que usar o método científico. O que vem a ser o método científico? É aquele que você consegue reproduzir aquele evento, aquele fenômeno que você quer explicar, ok? Então, é basicamente isso. Você vê o fenômeno e você, para entendê-lo, você levanta algumas hipóteses, por que ele existe, por que ele acontece daquela forma e faz experiências e, se forem comprovadas as suas hipóteses, né, aí sim começa a ter valor, né? E se você conseguir reproduzir de forma constante e chegar à mesma conclusão, aí 90% de chance de ser verdade. Se todo mundo, ou seja, todos os pesquisadores vierem a fazer a mesma experiência e chegar à mesma conclusão que você chegou, aí vira uma verdade científica. Como a astronomia estuda corpos celestes, ou seja, objetos que estão lá no espaço sideral, como o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, né, e tudo mais, não temos como fazer uma observação de forma controlada. Você não consegue ver aquilo com uma certa um certo controle, tá, sobre o objeto. Você conseguir vê-lo, controlar aquela observação, porque estão tão distantes que você não tem nem como chegar lá. Então, simplesmente são deduções que você faz e não certezas, ok? Por isso que a astronomia, minha gente, não é ciência, para a frustração de meio mundo. Eu tenho que falar isso porque esse canal se chama 100 Minhas Verdades, né? Não posso ficar iludindo vocês. O tema de hoje, gente, qual é? Qual é o formato das estrelas, gente? Bela pergunta. Muita gente vai falar, pô, mas isso é uma coisa tão simplória, Daniel, você vai fazer a gente perder tempo de ouvir seu vídeo aí, essa baboseira que você vai falar aqui no... O que é? Você acha que é quadrado? É uma pirâmide? O que você acha que é? Um cilindro? Uma estrela? Gente, por incrível que pareça, eu não sei qual é o formato das estrelas. E nem sei se todas as estrelas têm o mesmo formato. Simples assim. E digo mais, é praticamente impossível de saber qual é o formato das estrelas, para a frustração de toda a humanidade. Tá? Muitas pessoas cheias de teorias aí e tal, e de certezas, vai ficar muito frustrado com isso. Tá? Eu sou uma pessoa meio dogmática, mas meu canal se chama 100 Minhas Verdades e eu tenho que falar realmente o que é, tá? Por que a gente não tem condições de saber? Vou explicar. Por duas razões que a gente não tem como saber o formato das estrelas. Primeiro, pela distância que elas estão e pela sua luminosidade. São dois fatores que impedem da gente saber o formato delas. Primeiro fator que a gente não sabe, que ajuda, não é principal. O principal é a distância. Esse é o grande impeditivo. Mas o brilho delas, tá? Segundo dizem os nossos astrônomos, né? E a gente pode checar isso vendo pro céu, a gente vai ver que as estrelas são corpos celestes luminosos, ou seja, têm luz própria, tá? Elas emitem luz, tal qual o Sol, tá? Então o Sol emite luminosidade própria e as estrelas também.
Ou seja, esses dois corpos a gente não consegue observá-los de forma tridimensional. Ou seja, o Sol, supor isso aqui o Sol, como ele, vamos supor que o Sol aqui tivesse uma luminosidade muito grande, então você não conseguisse ver esse sombreado que tem aqui, essa luminosidade. Isso aqui que dá a visão tridimensional, sem precisar você girar em volta. Então você sabe que isso aqui está sombreado aqui e iluminado aqui, dá aquele aspecto que é de uma esfera, tá? Isso é 90%. Evidentemente isso aqui não é certeza. Eu posso fazer um desenho bidimensional que pareça ser uma esfera e na verdade é apenas um círculo, ok? Só que com o Sol é bem pior que isso. O Sol tem tanta luminosidade que você não consegue ver nada a não ser essa parte circular. Você não sabe o que tem atrás do Sol. Ou seja, se ele é uma esfera ou não, ou simplesmente é um disco solar. Você não tem certeza se ele é um ciclo ou um disco solar. Nenhuma coisa nem outra. Tá? Eu não posso afirmar que o Sol é uma esfera, como também não posso afirmar que o Sol é um ciclo, ou um cone, ou um cilindro. Não temos como provar. Nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque nós não conseguimos ver a tridimensionalidade de um corpo ultraluminoso, em que a gente não consegue ver a terceira dimensão, a gente vê apenas duas dimensões, da largura e do comprimento, a gente não vê a profundidade, ok? Então, esse é o primeiro problema da estrela também, tá? A estrela, a gente, pela luminosidade, a gente não sabe nem a tridimensionalidade, mas o problema maior não é nem esse, é a distância que a estrela está. Ela está tão distante, gente, que comparado ao Sol, ela fica milhares de vezes mais distante. Só para você ter ideia, assim, rapidamente. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Tá? Olha, é distância que não acaba mais. Já a primeira estrela, a mais próxima estrela da Terra, tá? Entre trilhões de estrelas que existem no espaço, segundo os astrônomos, a primeira estrela, a mais próxima, melhor dizendo, ela fica a 4 anos-luz da Terra. O que vem a ser 4 anos-luz? Gente, 4 anos-luz, imagina você numa espaçonave hipotética, é impossível de existir isso, né? Que essa espaçonave viajasse a velocidade da luz por 4 anos para chegar na primeira estrela. Qual que é a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, é uma velocidade tão grandiosa que é equivalente a 7 voltas e meia em volta da Terra em apenas 1 segundo. Sabe o que é isso? É coisa de doido. Imagina 7 voltas e meia em volta da Terra em apenas 1 segundo. Não existe nenhuma espaçonave, nenhum avião, nada que chegue à 10ª velocidade, nem a 100ª velocidade disso. 100ª. Ok? Faça essa velocidade. Tá? Imagina você uma espaçonave que chegasse até a primeira estrela. Ia levar simplesmente 4 anos. Então, para vocês terem a dimensão, gente, a distância entre a Terra e até a primeira estrela são simplesmente 37 trilhões 843 bilhões de quilômetros. Enquanto que da Terra até o Sol é 150 milhões de quilômetros, que é coisa que não acaba mais. Só que
em termos de uma espaçonave indo até lá, levaria 8 minutos e alguns segundos para chegar até o Sol. Claro que a espaçonave nunca vai existir com essa velocidade toda e muito menos vai conseguir chegar perto do Sol ou perto de uma estrela, porque vai derreter muito antes a espaçonave de chegar até ao Sol ou à estrela. Antes de chegar na metade do caminho já vai derreter tudo, tá? Porque o calor é gigantesco do Sol e da estrela, então, segundo os astrônomos, é muito mais forte o calor de uma estrela em relação ao Sol. Então, ia derreter muito antes de chegar nas estrelas. Então, é simplesmente uma hipótese totalmente fantasiosa, tá? Nem a velocidade é possível chegar e muito menos a proximidade por conta do calor, tá? Então, dito isso, por que a gente não sabe qual é o formato das estrelas? Primeiro, eu falei por conta da luminosidade, que a gente não consegue ver a tridimensionalidade do corpo, do objeto. Não consegue ver. Tá? A gente não consegue ver o lado de trás. Para isso, teria que dar a volta em torno dele. E ter certeza que está dando a volta. Porque tudo é luminoso, então tudo é igual, tudo é homogêneo. A luz é igual, por igual. Então a gente não tem certeza se a gente está vendo todos os lados daquele objeto luminoso. Não temos certeza. Então, gente, fazendo assim, para vocês entenderem. O Sol, como é um corpo celeste muito luminoso, um objeto muito luminoso, você não consegue ver a profundidade dele, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma esfera, mas eu estou olhando aqui e estou vendo só um ciclo, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma esfera. Então você não tem como provar que ele é uma esfera. Ah, mas Daniel, como a Terra gira em volta do Sol, eu tenho como provar que o Sol é uma esfera? Não. Porque vai que ele gira de forma sincronizada com a Terra, sempre mostrando esse lado circular. E ele é simplesmente um disco. Mas você da Terra sempre vai olhá-lo como se ele fosse um círculo. E como você está girando, você acha que você está vendo todos os lados dele. Na verdade, você está olhando sempre o mesmo lado. Tá? Então, primeiro ponto, a questão de ele ser luminoso, você não consegue ver a profundidade desse objeto. Não consegue. Tá? Por que o grande impedimento? Por causa da luminosidade e da distância. Não tem como você ter certeza que você girou em torno dele. Mesmo que você esteja girando, você não sabe se ele está girando também de forma sincronizada com você. Entendeu? Ó. Então, sempre vai estar girando de forma igual. Você não tem certeza. Ok? Você acredita que seja esférico, mas você não tem certeza. A gente está falando aqui sem meias-verdades, tá? Esse é um ponto que tem que ser mostrado. E a outra coisa, que é o ponto principal, gente, é a questão que não tem como saber o formato das estrelas. Por quê? Pela distância delas. Então, para você entender isso, como as estrelas estão tão distantes da visão humana, que é basicamente o seguinte: imagina só, você pega dois objetos, uma bola de golfe e um post-it, tá?
e coloca uma distância em que ele vai ficar apenas um pontinho. Vamos supor vamos aí colocar uma distância que eu acredito que seja 300 metros de distância do seu ponto de observação. 300 metros. Coloque nessa distância. Tá ok? Essa distância, o olho humano, acredito eu, não consegue distinguir o formato desses objetos. Pode vê-los, porém não tem como distinguir o que é um post-it de uma bola. Ah, eu vi aqui, mas você não tem certeza. E vamos colocar para não ter dúvida, os dois da mesma cor. Então não tem como a gente distinguir. Então também não tem como distinguir as estrelas, o formato das estrelas, não tem como distinguir. Tá no corpo humano, mas aí eu estou vendo com o telescópio, claro. Se eu ver com o telescópio esses dois objetos, com um binóculo, eu vou saber qual que é uma esfera e qual que é, né? Isso aqui seria vamos dizer assim, um paralelepípedo. Entendeu? Eu vou saber. Só que com binóculo. Mas quando você está usando os próprios olhos, você não consegue distinguir. Enfim, gente. Então, como a gente não consegue saber o formato desses dois objetos colocados a 300 metros da gente, qual deles que é uma esfera, ou um paralelepípedo, um cubo, ou uma pirâmide, o que for, porque está tão distante, a gente só vê que existe, mas a gente não consegue distinguir qual é o formato real deles, a gente também não tem como saber da estrela. Mas existem telescópios gigantescos. Não. Os telescópios, a gente pode usar o mesmo argumento. Tá? Como eu não consigo ver a 300 metros com o meu próprio olho, a 4 anos-luz de distância, mesmo que o telescópio seja muito potente, ele vai ter uma limitação. Ele não vai conseguir ver todos os objetos. Com certeza, uma estrela ele não consegue ver. Ver o formato. Ele vai ver uma luzinha lá, mas não vai conseguir ver o formato. Tá, ok? Não tem condições. As lentes não conseguem captar isso. Tanto pela distância como pela luminosidade. Simplesmente assim. Ok? Então, gente, durma com esse barulho. Ou, melhor, conviva com essa realidade. Nós não sabemos qual é o formato das estrelas e provavelmente nunca saberemos. Para alguns parece triste, mas é a realidade. Temos que conviver com isso. Tá? Então, nós temos muitas incertezas e uma delas é essa, que muita gente nunca parou para pensar. Inclusive eu parei para pensar isso, acho que não tem nem um ano. Tá? E aí eu fiquei, nossa senhora, que absurdo. Eu pensava que era isso, aquilo. Então, muitas das coisas que a gente pensa, minha gente, são meras teorias, meras impressões. Nada mais do que isso. Tá bom? Então, é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.